A paz do Senhor aos irmãos. Amém. Glória a Deus. Pode tomar assento, meu irmão, minha irmã. Quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de estar nesta noite ministrando a palavra do Senhor ao coração de cada irmão, de cada irmã aqui. Agradecer a Deus pela vida do Júnior Tupini, né? Esse colega, esse amigo de ministério, irmão em Cristo, que nós temos muita afinidade, e sou grato a Deus pela confiança de estar aqui nesta noite. Israel, Nívia, vocês são bênçãos, juntamente com a família do irmão Tupini, a Léa, seus filhos, é uma bênção, né? E eu confesso a Deus que tenho que descobrir quem achou aquela foto ali. Irmão do céu. Tá, ó, esconde isso aí que você bateu. Eu sei que você chegou aqui e bateu foto já. Só por Deus. Quanta foto, falei quando foi o Onofre, né? Quanta foto, irmão Onofre. Você podia pegar um lá jogando bola, Atlético, menos esse cabelo aí. É uma luta com o meu cabelo, irmãos. É uma luta. E aí eu chego aqui, essa foto, o José me mandou, não falei nada com ele, nada. Mas irmãos, não olhe para a foto, nem para mim. Vamos meditar na palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Eu também confesso que sei que o pastor Jorge esteve aqui, o pastor Paulo Serafim, e eu falei para o Júnior, acho que ele convidou o cara errado. Porque quantos outros homens de Deus para ministrar uma palavra tão difíceis nos dias de hoje para interpretação, falar e saber qual é realmente a obra do Espírito Santo em nós, não é para qualquer um. Nós estamos vivendo dias aí que as pessoas têm, principalmente, né, os cristãos, porque as pessoas lá fora já não conhecem, mas os cristãos têm banalizado o Espírito Santo. E isso é muito problemático dentro da casa do Senhor. Quando a gente entender que é só por Ele e por Ele que nós estamos aqui, nós vamos valorizar muito mais a pessoa e a obra do Espírito Santo em nós. Irmãos, eu quero ler com os irmãos, aqueles que têm sua Bíblia, se puder abrir, no Evangelho de João, capítulo 15. O Júnior não tinha me dado o tema, né? Ele me deu o tema, mas não o versículo. E eu percebi que ele leu a palavra introdutória aqui. E vamos dar continuidade, porque foi isso que eu preparei. João capítulo 15. Vamos ler aqui o verso 16 até o 18 e depois o 26. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 15, verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo. Por isso é que no mundo o mundo vos aborrece. Versículo 26. Mas quando vier o outro Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, naquele Espírito da verdade que procede do Pai, este testificará de mim. Irmãos, que texto maravilhoso, que palavra poderosa que nós vamos meditar nesta noite sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Nós, pentecostais e especificamente os assembleianos, amamos a pessoa do Espírito Santo. Nós temos a clara convicção que não nós, mas Ele que habita em nós é responsável
pelo nível da nossa vida espiritual. E o meu desejo nesta noite aqui não é confrontar e nem divergir com pensamentos e regras de fé de cada um, mas é nesses minutos que nos restam aqui falar um pouco, através do Espírito Santo, do que realmente, quem Ele é, a sua obra e a sua função ao longo dos anos, durante toda a história, até os dias de hoje. Então nós vamos dar uma pincelada aqui de quem é e como foi o agir dele. Então eu vou citar vários versículos bíblicos para a sua meditação. Eu escrevi por várias vezes esta palavra, rabisquei, tirei, voltei e digitei. Isso a gente vai estudando, a gente vai aprendendo. E hoje eu tenho vários textos bíblicos para não ficar apenas nas nossas palavras. Gosto de falar e gosto de mostrar na Bíblia o que nós estamos falando, né? Então, primeiro, quem é o Espírito Santo? Nós temos a convicção e a certeza que o Espírito Santo não é uma coisa e nem uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. Isso a Bíblia já nos deixa claro, que o Espírito Santo de Deus, ela é uma pessoa. Quais os textos bíblicos que nós podemos comprovar na Bíblia que o Espírito Santo não é uma força, conforme algumas religiões pregam nos dias de hoje? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, porque no livro de Atos, no capítulo 8, 29, o texto vai dizer que o Espírito Santo é quem fala com Filipe. Atos capítulo 8, verso 29, é o Espírito Santo que fala com Filipe. Depois o Espírito Santo também é Ele quem envia, em Atos 13, 4, é Ele quem envia Barnabé e Saulo para divulgar o Evangelho. Quando falamos da pessoa do Espírito Santo, nós vemos a palavra também dizer em Romanos capítulo 8 e 26, que é o Espírito Santo que com gemidos inexprimíveis que intercede por cada um de nós. A pessoa do Espírito Santo. E o próprio Jesus ainda fala que é o Espírito Santo quem ensina, em João 14, 26, que é o Espírito Santo que testemunha ou testifica, em João 15, 26, que é o Espírito Santo que capacita, em Atos 1 e 8, e é o Espírito Santo que convence, em João 16 e 8. Então todos estes textos bíblicos que eu citei aqui, não sou eu, mas é a Bíblia e o próprio Jesus que está dizendo que o Espírito Santo não é uma força ou uma coisa, ele é uma pessoa. Mas, infelizmente, o Espírito Santo, felizmente sendo uma pessoa, infelizmente a Bíblia também deixa algumas vezes que o Espírito Santo, como pessoa, o homem tem aborrecido. A Bíblia fala que no livro de Atos, capítulo 5, verso 3, nós podemos mentir ao Espírito Santo. Quando mentimos a Deus, mentimos ao Espírito Santo. A Bíblia também cita no livro de Efésios 4 e 30 que nós podemos entristecer o Espírito Santo. A Bíblia também fala em Atos 7, 51 que nós podemos resistir ao Espírito Santo. É o que mais fazemos. Deus quer uma coisa da gente, a gente resiste, e aí resistimos contra o Espírito Santo. E a Bíblia também fala, um texto muito conhecido, em Mateus 12, 31, que nós podemos, infelizmente, blasfemar contra o Espírito Santo. Então, quando nós temos a convicção que é o Espírito Santo quem habita no nosso coração, quem trabalha através de nós, quem age em nós, e em um determinado da nossa vida cristã, nós deixamos essa crença de lado e passamos a não dar mais certo valor ao Espírito Santo, praticamente nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo. Qual é este nível da vida cristã? Esse nível não é a pessoa
que se desviou por um tempo determinado, mas a blasfema do Espírito Santo é quando acontece com um cristão que não tem mais jeito de voltar. Mas quando eu sei que eu volto, quando eu não volto, esse é o problema. Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Então, mais certo é, obedeça o Espírito Santo. Não pague o preço de resistir, não pague o preço de entristecer, não pague o preço de mentir, não pague o preço de blasfemar, porque pode chegar uma vez que você não volta mais para a presença de Deus. Então, o que cabe ao cristão hoje é obedecer. Se já sabemos que ele não é uma força, ou que ele não é uma coisa, então ele é uma pessoa. E a Bíblia também mostra no Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 6, versos 8 e 9, a Bíblia diz que o Espírito Santo é identificado como Adonai, um dos nomes de Deus no Antigo Testamento. A Bíblia também fala no livro de Jeremias 31, do verso 31 a 34, compara e identifica o Espírito Santo com o nome sagrado de Deus, do Deus do Antigo Testamento, Javé. Então a Bíblia por si só, ela vai mostrando que Deus, sendo pessoa, Ele é a divindade de Deus. Então Jesus, o Espírito Santo sendo uma pessoa, aqui a Bíblia já esclarece a divindade do Espírito Santo. E a própria Bíblia também diz em Hebreus 9,14 que o Espírito Santo é a eternidade. São atributos que nós delegamos a Deus, mas que a Bíblia também considera que o Espírito Santo tem a eternidade. Ela própria diz. Em Salmo 139, dos versos 7 e 11, a Bíblia fala que o Espírito Santo é a onipresença, atributo de Deus. Em Romanos 1 e 4, a Bíblia fala que o Espírito Santo é a santidade, atributo de Deus. Em 1 Coríntios 2 e 10, a Bíblia fala que o Espírito Santo é a onisciência. Em 1 João 5 e 6, a Bíblia fala que Ele é a verdade. E em Romanos 8 e 2, a Bíblia fala que o Espírito Santo também é a vida. Então nós temos a consciência e a Bíblia prova a divindade do Espírito Santo. E o próprio Jesus, quando Ele afirma no livro de João, capítulo 14, verso 16, que Ele enviaria o outro Consolador. A palavra outro no grego vem de alos, ou seja, alguém semelhante a mim, não menos importante do que eu, com os mesmos sentimentos, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atribuições. Aqui Jesus está se referindo à divindade, à trindade do Espírito Santo, juntamente com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa, e glória a Deus por isso. Se alguém perguntar, ou se alguém confrontar você aí na sua casa, aos domingos pela manhã, batendo na sua porta, dizendo e querendo afirmar que o Espírito Santo é uma força que age na vida do cristão, você tem aqui muitos versículos bíblicos para confrontar com esse irmão. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa e a pessoa. Falar do Espírito Santo como pessoa é muito fácil, porque nós temos a convicção que Ele é a pessoa de Deus, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Então, se nós já sabemos que o Espírito Santo é o próprio Deus, vamos ver as suas obras agora ao longo dos anos. A obra do Espírito Santo ao longo da história. Há alguns que acreditam, irmão Júlio, alguns que acreditam porque nós tivemos uma aula no trimestre passado que falava a respeito do Espírito Santo, e eu percebi dentro da escola bíblica que algumas pessoas tinham essa dúvida. Alguns irmãos que acreditam que o Espírito Santo ele só se manifestou e só se fez presente
na vida do ser humano após a subida de Jesus. Algumas pessoas acreditam que o Espírito Santo só se fez presente na pessoa de Jesus. Mas a Bíblia diz em Gênesis 1, do 1 ao 2, que no princípio, no início de tudo, a terra era sem forma e vazia. Estava em trevas. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então, desde a criação, a palavra pairava, ela significa envolver. Ou seja, quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo de Deus envolveu o cosmos, o universo, e quando ela era vazia, o Espírito Santo encheu de vida. Das trevas ele fez luz, o que estava desorganizado ficou organizado. Então o Espírito Santo, antes de nós existirmos, antes de qualquer ser existir, o Espírito Santo já pairava, já se envolvia, já envolvia o universo. Então o Espírito Santo é desde a eternidade, conforme nós estudamos aqui. O livro de Gênesis, capítulo 1 e verso 26, o próprio Deus vai dizer: e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, além do Espírito Santo estar presente na criação de todas as coisas, o próprio Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, se fez presente na formação do homem. O Espírito Santo habitou ao longo da história, antes de qualquer coisa existir e na nossa criação. Então, esquece essa história que o Espírito Santo só está presente na vida do cristão quando nós aceitamos a Cristo. O Espírito Santo já se faz pessoa, já se faz Deus, já é Deus desde a fundação do mundo. A obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Já vimos a sua glória e a sua manifestação na criação. E agora vamos ver a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo acontecia de forma mais isolada e pontual. O Espírito Santo atuava de forma mais isolada e pontual, vírgula, num propósito, para capacitação. Essa era a maneira e a forma que o Espírito Santo atuava no Novo Testamento. Capacitação de determinadas pessoas para que o nome de Deus fosse glorificado. E nós temos exemplos disso no livro de Gênesis, capítulo 41, do verso 38 ao 39. O Espírito Santo capacitando José na interpretação dos sonhos de Faraó. Nós vemos também no livro de Êxodo, capítulo 28, verso 3, que foi o Espírito Santo que capacitou os artesãos do tabernáculo para que eles pudessem exercer os seus trabalhos, a qual eram designados. Então, o Espírito Santo atuou no Antigo Testamento e atuava para capacitação. Era pessoal, era individual e era pontual para a capacitação de algumas pessoas para a glorificação de Deus. O Espírito Santo também, no aspecto de capacitação, também marcou a vida de Israel. Como? Era o Espírito Santo que entrava na vida dos profetas e fazia com que eles transmitissem as palavras do reino. As profecias ditas para Israel eram profecias movidas e inspiradas pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo também capacitou os profetas. Foi através do Espírito Santo que as profecias chegavam a Israel. O Espírito Santo também, ao longo da história, de uma forma progressiva, conforme a revelação de Deus ia acontecendo,
Números capítulo 11, verso 29, que quando Moisés estava passando por uma opressão lá no Egito, Moisés desejou que o Espírito que uma vez que habitou nele, o Espírito Santo que só estava nele, Moisés desejou que este mesmo Espírito também pudesse contagiar e estar nos demais anciãos que estavam com ele. E a palavra do Senhor, depois lá em Joel, e isso aconteceu, tá, irmão? Isso aconteceu, mas foi uma única vez no Antigo Testamento. O Espírito, a Bíblia diz que o Espírito Santo que estava em Moisés tomou a vida de mais 70 anciãos naquela batalha. Mas isso foi uma única vez no Antigo Testamento. E depois o texto, a profecia de Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, se cumpriu quando Joel anunciou que aquela realidade de Moisés iria acontecer e que o Espírito haveria de ser derramado sobre toda a carne, sobre jovens, sobre velhos e sobre senhores. Essa profecia aconteceu no Novo Testamento. Mas, quando falamos ainda do Antigo Testamento, a própria função do Espírito Santo, o próprio mover do Espírito Santo esteve na encarnação de Jesus, na concepção daquela Virgem. Foi o Espírito Santo que habitou e trouxe a vida de Jesus através da Virgem, de Maria. Foi obra exclusiva do Espírito Santo. Livro de Lucas, capítulo 1, verso 35. Então a encarnação de Jesus também só foi possível pela obra do Espírito Santo. E a Bíblia ainda vai dizer que durante todo o seu ministério, Jesus se identificou à profecia de Isaías capítulo 61, que diz que o próprio Jesus diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu. Jesus estava encarnado, cumprindo o seu ministério, mas estava na própria pessoa apresentando vagarosamente o Espírito Santo a todos nós, a todos os irmãos da terra. A partir do Espírito Santo, a partir deste tempo, todas as maravilhas que acompanharam os discípulos e os apóstolos foram obras do Espírito Santo. Os discípulos pregaram a palavra, os discípulos operaram maravilhas, os apóstolos pregaram a palavra, todas elas movidas e inspiradas pelo Espírito Santo. Mas eu volto a deixar claro aqui nesta noite que a operação do Espírito Santo no Antigo Testamento era de forma pontual e capacitiva. Espírito Santo para a capacitação de certas pessoas para a glorificação do nome de Deus. Irmãos, chegamos agora na Nova Aliança, ou no Novo Testamento. A obra do Espírito Santo na vida do homem. Desde a ascensão de Jesus, o que aconteceu e que de forma o Espírito Santo mudou o seu trabalhar ou aumentou a sua glória e a sua manifestação sobre cada um de nós. O Espírito Santo, a partir da nova aliança, está presente no ser humano, na vida do cristão, após o novo nascimento. Jesus vai dizer em João 3, dos versos 1 ao 8, Jesus fala a respeito do novo nascimento. E como é o novo nascimento? Jesus não estava falando do novo nascimento físico, tá? De ser encarnado e nascer de novo. Jesus estava falando do nascimento espiritual. Era a promessa de Deus que na ascensão de Jesus, a Bíblia já nos disse aqui nesta noite, que o Pai envia outro, ou seja, o próprio Deus, que estaria conosco e agora faria parte da nossa vida. Veja a diferença. A
operação do Espírito Santo no Antigo Testamento, pontual e para capacitação, ela chegava na vida do cristão, se manifestava e saía. A operação do Espírito Santo na nova aliança, ela entra e permanece. A Bíblia diz que nós agora passamos a ser corpo e templo do Senhor. A nossa vida agora é templo do Espírito Santo. O texto vai dizer que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Então, na nova aliança, na ascensão de Jesus, nós temos a oportunidade, Júnior, de ter, não viver, de ter o próprio Deus em nós. O próprio Deus não vai embora quando nós saímos do culto. Não fica aqui, melhor, não fica aqui, vai embora conosco. Quando os irmãos fecham a igreja e vão embora, o Espírito Santo não fica aqui. O Espírito Santo vai com a gente, porque é em nós que o Espírito Santo habita, e não em paredes. Nós somos templo do Espírito Santo, irmãos. O próprio Deus está em nós. Mas como isso começou? Primeiro, 4 processos da vida cristã e da manifestação do Espírito Santo na nova aliança. Primeiro ponto, o Espírito Santo no processo da conversão. Há uma diferença, tá, irmãos? Conversão e regeneração, que nós vamos aprender agora. Processo da conversão. A conversão é o processo que o pecador passa a ter convicção do seu pecado. E a Bíblia vai dizer em João 16, do 8 ao 11, que só o Espírito Santo é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É só o Espírito Santo que muda o pensamento da pessoa. Irmãos, pensamento, quando nós falamos em conversão, é o ponto que nós nos arrependemos mediante a nossa fé e nos entregamos à pessoa de Jesus. Conversão é o ato que o pecador tem convicção, é o momento que o pecador tem convicção do seu pecado e, mediante a fé, se entrega a Cristo. E a Bíblia diz que isso só acontece através do Espírito Santo. Agora eu abro um parênteses aqui então. Só a Igreja de Cristo tem o Espírito Santo? Só nós que estamos aqui, irmãos em Cristo, temos a presença do Espírito Santo? Irmãos, habitando em nós, é só nós. Mas o Espírito Santo também está na vida do pecador. Porque se nós já falamos aqui que é Ele que convence, como um pecador vai chegar a Deus? Como um ladrão, como um estuprador, como essas pessoas vão se achegar a Deus se o Espírito Santo só estiver entre nós, irmãos? Como pessoa que habita e faz morada somente após a conversão. Mas que o Espírito Santo está trabalhando na vida e na consciência do pecador, Ele está. Senão não adianta a gente pregar mais a palavra. Eu prego para quê? Como é que eu vou... A Bíblia é clara quando ela diz que nenhum pecador vem para Deus com sua própria força. Só acontece pela obra do Espírito Santo. Por nós mesmos, nós nunca estaremos aqui. Glória a Deus que o Espírito Santo esteve sobre a nossa mente um dia, nos fez entender e reconhecer o nosso ato, a nossa vida, o nosso pecado, e nós, num gesto de o aceitá-lo mediante a fé, nós recebemos por herança o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está lá fora, igreja, está trabalhando na vida do pecador. Cabe a nós, responsabilidade da igreja, pregar a palavra.
fecha, o Espírito Santo muda o quadro, muda a história, transforma a vida. Então é o Espírito Santo quem faz. Nosso dever é só falar. Só falar. Quem faz a obra não sou eu, não é você e não é o pastor Vicente. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas se não houver quem fale, se não houver quem pregue, como é que o Espírito Santo vai fazer a obra? Então esse é o dever da igreja: pregar, falar, testemunhar, para que o Espírito Santo convença o pecador. Além da conversão, o Espírito Santo agora trabalha na regeneração. Segundo processo do Espírito Santo na vida da igreja, além da conversão, que é o primeiro processo, agora o Espírito Santo trabalha na regeneração. O que é o processo da regeneração? É o processo de transformação radical e miraculosa do pecador. É quando ele ressuscita do seu estado espiritual e muda a inclinação do seu coração. Regeneração acontece após a conversão. Quando eu aceito a Cristo, irmãos, quando vocês notarem alguma pessoa chegando, aceitando a Cristo, saiba que ela deu o primeiro passo. Ela se converteu ao cristianismo. Aí começa um processo da regeneração. Esse processo também movido pelo Espírito Santo. É ele quem começa a trabalhar na vida do cristão. É ele quem começa a trabalhar na vida daquele que se converteu, para que faça sair dele as coisas que não agradam a Deus. Então o processo da regeneração acontece no ser humano depois da conversão. É quando o homem torna Deus através da conversão e inclina-se à implantação de uma nova natureza nesse ser humano. Ele passa a viver uma nova natureza, inclina o seu coração para as coisas de Deus, e isso também só acontece pelo Espírito Santo. Este processo do novo nascimento, através da regeneração, é resultado de uma obra sobrenatural do Espírito Santo. João capítulo 3, versos 3, 5, 6 e 8, os irmãos vão contemplar a regeneração de Deus na vida de uma pessoa. Além da regeneração, a pessoa se converteu, passou pelo processo de regeneração, seu coração já está pronto a viver uma nova vida. As coisas que antes era desejo do coração já deram lugar à voz do Espírito, e agora o ser humano começa a viver o processo da santificação. A santificação é um processo pelo qual nós estamos vivendo hoje. Nós estamos em um processo de santificação, ou seja, constantemente vivenciando a mudança da inclinação do nosso coração. É através do Espírito Santo que a santificação entra no coração do cristão. A santificação é obra do Espírito Santo e vem pela fé na palavra de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. A santificação acontece na vida do cristão gradativamente. Ninguém se converte, passa pela regeneração e já vive o processo da santificação no ápice da sua vida cristã. Irmãos, todos nós ainda estamos sendo lapidados neste processo da santificação. Só Deus, só o Espírito Santo de Deus é quem pode tirar do homem um coração de pedra e colocar no ser humano um coração disposto a obedecer. É só o Espírito Santo. Nossa vida é tendenciosa para as coisas que agradam a nossa carne. E só o Espírito Santo que transforma o coração. Nós estamos a todo tempo vivendo o processo da santificação, conforme diz Gálatas capítulo 5. A santificação produz no cristão o fruto do Espírito. É através da santificação, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu dou voz, dou ouvido ao Espírito Santo, mais a minha carne é ofuscada e, consequentemente,
os frutos do Espírito, Gálatas 5, 22, 23, vai dizer fidelidade, mansidão, bondade, e assim vai, domínio próprio. São 9 os dons, os frutos, 9 os frutos do Espírito, que compõem o fruto do Espírito. Na santificação, o cristão precisa ter fruto do Espírito. Depois do processo de santificação, o Espírito Santo é fundamental e é o único capaz de fazer com que o ser humano viva o processo da redenção. Nenhum de nós, aqueles que ainda estão aqui, porque só os que morreram em Cristo já vivenciaram o processo da redenção. A redenção é algo que só o Espírito Santo garante para o cristão. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo e sua obra em nós é o que nos dá garantia de vida eterna. Efésios capítulo 1 e verso 13, a Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós recebemos por herança em nós o próprio Deus e estamos passando a santificação, o processo da santificação, para em breve entrarmos na redenção ou na glorificação através do Espírito Santo. Enquanto o batismo com o Espírito Santo acontece uma única vez no ato da conversão, porque a Bíblia diz que ali fomos selados e agora somos corpo e templo do Espírito Santo, o processo da regeneração e da santificação só acontece quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo. E o livro, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e verso 18, para mim, é um tema ou o ponto-chave de como viver o Espírito Santo em nós. Lá Paulo vai dizer que não se embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo estava dizendo lá, não se embriagueis com vinho e que a contenda. Irmãos, não é o vinho líquido, esse vinho que nós presenciamos nos dias de hoje. Vinho. Mas o vinho representa alegria na Bíblia. E a alegria aqui, descrita por Paulo, é a alegria da carne. Não se embriagueis com vinho em que há contenda. Ou seja, não dê valor à carne, não dê ouvidos às nossas vontades, mas enchei-vos do Espírito Santo. O tempo verbal da palavra enchei-vos não significa e não está se referindo a uma única experiência. Quando Paulo diz enchei-vos, a expressão diz sendo cheio continuamente, todos os dias. Enchei-vos, é diariamente. A presença de Deus, ela entra no coração do ser humano. O Espírito Santo, ele se manifesta na vida do ser humano. Quanto mais nós deixamos a nossa vontade de lado e vivemos a vontade de Deus. O Espírito Santo está na vida do cristão. Mas em muitos casos, o Espírito Santo está sendo sufocado pelas vontades da carne. Eu fiz uma experiência em casa, não trouxe aqui porque foi tão boba, é tão boba, mas que serviu para a minha vida. E um dia eu ilustrei essa experiência lá na igreja, uma quarta-feira, e isso tem falado profundamente no meu coração e não me esqueço desse dia. Eu também estava falando sobre o Espírito Santo, falando sobre a nossa vontade, o que o Espírito Santo faz em nós, mas é preciso renúncia, é preciso abrir mão da nossa vontade. E eu peguei um copinho de água, simbolizando o cristão antes da sua conversão, um ser humano qualquer, um ser humano que não ainda se entregou a Cristo. Peguei um copinho de água e no ato da conversão do cristão, eu derramei um pouquinho de óleo, um copo cheio de água.
O óleo representa a unção, que simboliza o Espírito Santo para nós cristãos. Quando o ser humano que está cheio de água, cheio da vontade da carne, se converte a Cristo, no ato da sua conversão, ele recebe um pouquinho de óleo, ele recebe o Espírito Santo. Eu percebi que nesse copinho o Espírito Santo não se misturava com a água, o óleo não se misturou com a água, ficou em cima, o óleo não caiu, ficou embaixo, ficou em cima, porque é mais leve do que a água, e o óleo ficou ali, ó, separado da água. Eu aprendi nesse momento, nessa primeira experiência, que quando eu recebo o Espírito Santo e tenho muita vontade da carne dentro do meu coração, porque tinha muita água no copo e só um pouquinho de óleo caiu ali dentro, o Espírito Santo ficou lá, ó, paradinho, no lugar dele, e a água com maior volume no copo. Ou seja, minha vontade, Júnior, quando a gente aceita Cristo, lá no começo, no início da nossa conversão, a nossa vontade sempre fala mais alto, sempre soa mais alto, mas o Espírito Santo, como herança, nós já recebemos, está aí, ó, parado. Aí você vai para a igreja, você entra no propósito de oração, você participa dos cultos, você assume o compromisso, aquele óleo vai aumentando, é mais óleo que você vai colocando no copo, é mais óleo, e conforme você vai colocando óleo no copo, conforme você vai se enchendo de Deus, o que sai do copo, por incrível que pareça, ainda é o óleo. Isso, quando eu coloquei o óleo no copo com água, eu imaginei que fosse ao contrário. Eu imaginei que o óleo fosse tomar lugar da água. E aí Deus falou, porque não adiantava eu colocar óleo, se eu não tirasse a água. O Espírito Santo não habita em um coração onde há contenda, onde há coisas que não agradam a Ele. Ele é sufocado pelas nossas vontades. Se não passarmos pelo processo da santificação e se não lutarmos todos os dias para que a nossa vontade saia de nós, o Espírito Santo continua sendo sufocado. Não adianta vir para o culto, não adianta estar em campanha, não adianta ir para o monte se continuar fazendo a tua vontade. Tem que se esvaziar, tem que renunciar para viver a plenitude de Deus. Porque quando Paulo fala assim, enchei-vos do Espírito Santo, ele está falando da plenitude, ou seja, a totalidade de Deus, não é só um pouquinho. Deus não quer habitar em nós só nas horas que a gente quer. Deus não quer habitar em nós e se manifestar em nós só nos momentos que eu quero, só nos cultos de oração, só nas campanhas, só nos congressos. Deus quer habitar em nós lá no íntimo do nosso quarto, lá no íntimo da nossa escola, lá no íntimo do nosso trabalho. Deus quer habitar em nós na sua totalidade, ou seja, na imensidão do nosso coração. E quanto mais eu coloco Deus na minha vida, não adianta colocar Deus se não abrir mão da nossa vontade. Então peça a Deus que a sua vontade seja renunciada todos os dias. Eu percebi outra coisa, Jornal, a hora está indo embora. Eu percebi outra coisa, que quando eu peguei uma colher, fiz assim no copo, misturei água e óleo, eu não identifiquei qual era a água e qual era o óleo. Oh glória, aleluia, Jesus. Eu misturava e não percebi mais aonde estava o óleo e aonde estava a água. Essa é o momento que muitos cristãos estão vivendo hoje. Essa é a forma que tem muita gente da igreja vivendo hoje, uma bagunça só na sua vida. Ora está com Deus, ora se manifesta a vontade da carne, ora é muito crente, ora não é nada crente, porque está sendo misturado. Tem tanta coisa nele, sabe? Vem aqui para a igreja, adora, glorifica, exalta, vai lá fora no trabalho, na escola, se mistura com o mundo, dá voz ao mundo, não sabe nem o que está fazendo na igreja. Quando está aqui é o crentão, quando está lá fora é o quentão. Não adianta, tem muito crente vivendo essa mistura.
Você olha para ele aqui dentro, a mistura, ele parou um pouquinho de mexer, né? Aí volta tudo no lugar que estava, água embaixo, olha em cima, você olha para aqui dentro, para ele aqui dentro está quietinho, crente abençoado. Você olha para ele lá fora, você não vê mais o Espírito Santo. Você não vê mais Deus na vida do ser humano. Está tão igual ao mundo, está tão se assemelhando ao mundo, que a presença de Deus, o testemunho do cristão, que deveria ser a primeira palavra do evangelismo dele, da vida pessoal, o testemunho, já não aparece mais. Nós temos em nós a presença do Espírito Santo, e sufocá-lo só vai fazer com que nós perdemos a sua presença. O Espírito Santo só se faz presente na vida do cristão e só se manifesta de uma forma poderosa quando renunciamos às nossas vontades, quando tiramos de nós os desejos da nossa carne. Aí você pode encher o copo com óleo, porque é só ele que vai permanecer. É só o óleo que vai encher o copo. Então tira a água, irmão. Tira a água nesta noite. Enche de óleo, enche de Deus. E mostra ao mundo o que Cristo fez e tem feito na sua vida. Mostra ao mundo. Eu tenho um ponto para tocar aqui, para a gente terminar, João. E isso tem me chamado a atenção de uma forma que eu não quero, de forma alguma, estar gravando e pode continuar gravando, porque eu não quero de forma alguma contrariar o irmão ou divergir algum pensamento aqui. Mas o que eu tenho no meu coração, que nós estamos, algumas pessoas estão confundindo o falar em línguas com o batismo no Espírito Santo. Eu vou deixar claro aqui nesta noite que eu falo em línguas, eu oro em línguas e eu incentivo a todos os irmãos a buscarem o dom de línguas, a orar em línguas, a falar em línguas, porque isso edifica a nossa vida espiritual. Isso edifica a nossa vida espiritual. E quando há interpretação, melhor ainda, né? Porque daí edifica a igreja. Isso é a Bíblia que diz. Então fale em línguas, ore em línguas, busque o dom de línguas, igreja. Isso é bênção. Mas quando eu condiciono o falar em línguas ao batismo com o Espírito Santo, eu posso estar um pouco enganado. Porque Gálatas 5:20 vai dizer que o fruto do Espírito é amor, paz, são frutos. E o falar em língua é um dom. E quando eu condiciono o dom ao fruto, eu estou exigindo de Deus que Ele derrame sobre A ou B o seu dom. Quando eu digo que uma pessoa só é batizada no Espírito Santo quando fala em línguas, eu estou condicionando e exigindo a Deus a derramar um dom para essa pessoa. Aí eu pergunto: Jesus nunca falou em línguas e nem só por isso ele não era batizado no Espírito Santo. O que foi aquilo no Rio Jordão? Eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo desceu em Jesus em forma de pomba. E Jesus nunca falou em línguas. Quando eu condiciono línguas ao batismo com o Espírito Santo, eu estou rasgando a página de Gálatas 5:20, que fala que os frutos é o próprio batismo. O batismo aconteceu, e glória a Deus por isso, na nossa vida, no ato da nossa conversão. Ali recebemos por herança e já somos selados, agora templo do Espírito Santo. Então recebemos por herança o batismo do Espírito Santo. Somos batizados pelo Espírito Santo. E o livro de Atos,
a palavra Espírito Santo é utilizada 52 vezes no livro de Atos. Em só 3 ela se refere ao dom de línguas. Atos 2, Atos 10 e Atos 19. Nas outras 49 vezes, o dom de línguas não acompanha a palavra batismo com o Espírito Santo. Aquilo que aconteceu em Atos 2, igreja, presta atenção no que aconteceu em Atos 2. Foi um batismo para capacitação. Ali estavam reunidos partos, médias, elamitas e vários povos ali. E ali Jesus batizou os seus discípulos, derramou sobre eles o Espírito Santo para que eles falassem em outras línguas, cada um na língua de um povo desconhecido ali. Para quê? Para que o Evangelho, a palavra de Deus, fosse proclamada naquele lugar. Batismo para capacitação, necessidade daquele momento. Deixo claro, não estou questionando dom de língua e vamos glorificar a Deus, vamos buscar o dom de língua. Só estou falando para você não colocar na ponta da língua que você não é batizado só porque você não fala em línguas. Irmãos, você já recebeu por herança o Espírito Santo. Você é batizado pelo Espírito Santo. Busque o dom de línguas, fale em línguas, ore em línguas. Será edificado você. A igreja, com certeza, se houver interpretação, vai ser edificada. Só não vamos confundir uma coisa da outra. Amém, irmãos? Vamos orar? Posso orar? Se coloque em pé, por favor. Me perdoe alguma coisa que eu disse aqui que você não tem como regra de fé, mas que eu disse aqui, eu procurei comprovar muitas coisas pela palavra do Senhor, busquei vários textos bíblicos e o meu desejo no coração aqui é que o Espírito Santo, aquele que está em nós, nos capacite ainda mais, que possamos nós receber dons e dons de Deus, renunciar a nossa carne diariamente, viver um processo de santificação diário, sendo sempre cheios do Espírito Santo, cheio, mais de Deus, e que possamos nós, em todo o tempo, esperar a vinda do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido e Pai amado, sou grato a Deus por esta igreja, Pai, por este momento riquíssimo, ó Deus, da Tua palavra, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que falar da Tua pessoa, da Tua presença, do Teu poder, da Tua obra, Senhor, é muito difícil, Pai. E tem muito mais a se falar, ó Deus. Mas, Pai, nessas poucas palavras que o Senhor me trouxe, ó Deus, que o Senhor deu à Tua igreja, Pai, que o Senhor possa trabalhar em cada coração, ajudar, Senhor, a cada irmão, ainda a crescer mais e mais na igreja, na obra, no poder do Teu Evangelho, Pai. Que o Teu Espírito Santo que capacita, que batiza, que nos batizou, que nos dá dons e dons de línguas, ó Deus, possa se fazer morar em nós e se manifestar ainda mais, ó Pai, para que nós possamos a todo instante renunciar a nossa vontade e viver a Tua plena e soberana vontade. É no Teu nome que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Nós vamos poder Cordani, que nos abençoou com esta palavra, falando especificamente sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo em nossas vidas, ao longo da história, de tudo que lemos que já passou e que continua, não é? Tendo a ação aí, assídua do Espírito Santo. Que todos que aqui estiveram essa noite se alimentando possa realmente ter sido edificado, fortalecido e que tenha havido um crescimento na sua vida espiritual. Amém? Na quarta-feira que vem, meus irmãos, se Jesus não voltar e nos permitir, nós estaremos aqui novamente para falarmos de um outro tema: anjos e demônios. É muito raro, nos dias de hoje, nós falarmos sobre esse tema. O que você conhece sobre os anjos? Qual a sua função? A gente adora os anjos? A gente louva os anjos? E demônios? Demônios tem muitos que só conhecem porque manifesta às vezes na vida de alguém.
Esse é o único jeito que talvez alguns aqui conheçam. Quais os seus meios de agir? Quais são as áreas vulneráveis da nossa vida que Ele atua? Ele atua em várias, mas tem umas que a gente às vezes não pensamos, mas estamos mais suscetíveis a falharmos. E tudo que leva ao pecado, ao pensamento que não provém de Deus, provém dele. Então, você que tem aí o desejo do seu coração de conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, anjos e demônios, estará aqui o nosso querido pastor Augusto, ali pastoreando a igreja na Olaria do Furinó. Ele tem esse desafio aí, essa responsabilidade de poder estar aqui somando conosco algo sobre esse tema. Eu espero que todos vocês possam estar aqui novamente na quarta-feira, se Deus permitir. Amém? Vamos nos colocar em pé neste momento. Gostaria muito de convidar o nosso amigo irmão Júnior para estar fazendo essa oração, agradecendo nessa noite por esta palavra, esta noite de oportunidade, e agradecer aqui mais uma vez o nosso pastor Rodrigo Urbani. Deus abençoe, obrigado pela palavra. A foto da próxima vez nós vamos selecionar melhor, né? De cabelo cortado, pelo menos. Agradecer também ao nosso pastor Vicente, né, da Caoca. Obrigado pela força hoje, pelo trabalho, servindo aí a obra do Senhor. Deus abençoe. Logo após a oração, nosso irmão Júnior, gostaria de pedir ao nosso pastor que nos despedisse com a bênção apostólica. Amém? Pode do Senhor, igreja. Amém. Está orando, agradecendo a Deus. Soberano eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos, meu Deus, por mais esse dia, por mais esse privilégio que o Senhor nos concedeu de estar aqui nessa noite, reunido como igreja, para aprendermos mais da tua palavra. Obrigado, meu Pai, por tudo que você realizou aqui nessa noite, vai continuar realizando ele para o povo, ele para a igreja. Meu Deus, que nós possamos sair daqui nessa noite, meu Pai, com desejo cada dia mais, meu Pai, de te servir, meu Pai, que nosso coração venha ser morada do Espírito Santo, Senhor. Leva-nos em paz, meu Deus, nos livrando de todo mal, Senhor. Nos dê uma noite de sono abençoada na tua santa e gloriosa presença. É o que eu te peço e te agradeço, em nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que o grande e imenso amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo, permaneça conosco aqui presente e com todo o povo de Deus, digamos amém. Eu quero deixar um versículo para os irmãos. No livro de Eclesiastes, diz o escritor, no capítulo 9, versículo 8, ele tem duas recomendações importantes para nós, dizendo assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Óleo, a unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus.